Você sabia que no dia 29 de junho é celebrada a festa de São Pedro, mas você não sabia que neste dia é comemorado o dia do Papa. Neste vídeo quero trazer algumas curiosidades que muitos de nós temos a respeito dos papas. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luiz Fábio da Comunidade Aliança de Misericórdia. Neste vídeo quero trazer algumas curiosidades que muitos de nós temos a respeito dos papas. Então não saia daí, já vamos falar sobre estas curiosidades. A Igreja já nomeou vários papas. O primeiro deles foi São Pedro. O último deles é o que nós temos hoje, que é o Papa Francisco. E nessa história já foram 266 papas. Não é brincadeira, foram muitos papas que já passaram pela história da Igreja, desde São Pedro até o atual, que é o Papa Francisco. A Igreja, ao longo destes anos, desses 266 papas, nós tivemos o privilégio de que 82 deles se tornassem santos. Desses 82, tem muitos conhecidos. O último deles, São João Paulo II, grande papa, que por alguns anos ele não teve o maior dos seus pontificados. Papa João Paulo II, por uma questão de 3 anos, 4 anos, se ele tivesse falecido em 2010, talvez o Papa João Paulo II teria sido o maior dos papas, que permaneceu mais tempo à frente do governo da Igreja Católica. Mas por 3 aninhos, por 5 anos na verdade, porque ele faleceu em 2005, ele não foi o maior dos papas na história da Igreja. Então foram 82 santos, destes os dois, vamos dizer assim, os mais recentes, São João Paulo II e São João 23, e 10 beatos, sendo que o último deles é o Papa Paulo VI. Teve um pontificado grande, teve muitas coisas que aconteceram no pontificado dele, né? O maior dos papas foi São Pedro, mas também há uma grande controvérsia na história da Igreja em dizer se ele realmente foi o maior dos papas ou foi o maior governo da Igreja, porque ele ficou por volta de 30 anos, mas teve também Pio IX, que também ficou 31, 32 anos. Então a Igreja às vezes considera como o maior dos pontificados Pio IX, porque não se tem muitos registros da época de São Pedro. Então, se você for pegar assim, quem foi o maior dos papas, quem ficou no governo por maior tempo, vão dizer que foi São Pedro. Mas por falta de registros, talvez algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos vai considerar Pio IX, porque aí sim tem como você dizer quanto tempo ele ficou no pontificado, quanto tempo a mais ele ficou sob a cátedra de São Pedro. O pontificado mais curto, com toda certeza, foi de João Paulo I, que durou 33 dias. Você sabia disso? O Papa João Paulo I ficou só 33 dias sob o governo da Igreja. E tem uma coisa muito simpática do Papa João Paulo I, que ele ficou conhecido nesses 33 dias de Cúria Romana como Papa Sorriso, que ele era cativante quando sorria e as pessoas sentiam essa presença afetiva, presença amorosa do Papa João Paulo I. Mas, infelizmente, por problemas de saúde, ele faleceu com 33 dias de pontificado. Como é que é feita a escolha? Como é que é a eleição? Como que isso acontece? Todo padre pode ser papa? Não pode? Como é que é feito isso? Bom, em si, qualquer um dos padres poderia ser papa. Mas há alguns anos já, São João Paulo II vai determinar isso num documento, como será a eleição, como vai ser feita, quanto tempo dura. Todos os critérios e todas as regras, vamos dizer assim, as últimas e as atuais, foi o Papa João Paulo II em 1996 que decretou isso. É um nome muito dito, a gente já ouviu pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, que a eleição do Papa é feita num concurso
conclave. E o que significa conclave? Conclave vem de uma palavra latina que significa cum clave, que quer dizer com chave. A eleição ou o conclave é feita de portas fechadas, por isso com chave. Então os cardeais, eles entram, para a Capela Sistina, um dos cardeais tranca a porta e aí eles só saem de lá quando a eleição do Papa acontecer. Uma curiosidade também, teve um dos papas que ele decretou que o conclave deveria durar 3 dias. E era assim, se no primeiro dia de votações não acontecesse a eleição do Papa, eles iam diminuindo a comida. Então, à medida em que não aconteceu a eleição, tirava-se um pouco a comida. No outro dia, tirava-se o café. No outro dia, tirava-se a janta dos cardeais. Eu sei que a gente vai pensar assim, é para fazer com que os cardeais passem fome e assim decidam mais rápido. Não. Na verdade, o sentido de ir tirando a alimentação não é castigá-los por não ter eleito, mas é sim entrar cada vez mais num espírito de oração e jejum. Então, se a gente não conseguiu ainda eleger o futuro Papa, então vamos tirar um pouco do alimento, vamos fazer um pouco mais de sacrifício, até chegar a um jejum completo. Mas as regras foram mudando ao longo dos anos. O Papa João Paulo II também vai determinar que essa mudança acontecesse no conclave. E aí são feitas votações diferentes. E ao longo destas votações, quando elas vão acontecendo de modos diferentes e com sentidos diferentes, vai caminhando para isso. Mas o conclave, ele sempre teve esse sentido de oração. Os cardeais, quando entram para a Capela Sistina, eles estão em oração. É tanto que é celebrada uma primeira missa quando começa o conclave. Só que antes do conclave, também acontece o que a gente chama de congregações, onde os cardeais são congregados em 2 reuniões, vamos dizer assim. A primeira congregação, que é uma geral, e depois tem algumas congregações particulares que são convocadas pelo cardeal carmelengo, que é aquele que reúne os cardeais enquanto a sé está vacante, enquanto não existe Papa. Quem é que manda na igreja? Quem manda na igreja é o colégio dos cardeais. Esse colégio dos cardeais que são formados por todos os cardeais do mundo inteiro, os votantes e os não votantes. Quem são os votantes? Os votantes são os cardeais que têm até 80 anos de idade. Depois disso, eles são só participantes, eles já não são votantes e nem podem ser eleitos. São 132 cardeais votantes e são 108 não votantes. Então é um colégio de cardeais bem grande, O nome do Papa. Como é que é o nome do Papa? Como é que ele escolhe o seu nome? Bom, o nome de cada um dos papas, ele foi escolhido pelo próprio cardeal eleito e ele sempre escolheu de acordo com a sua missão, como ele sentia que seria a sua missão na igreja. Papa Francisco, que é o nosso último Papa, ele escolhe Francisco porque ele queria resgatar esse sentido franciscano na igreja, principalmente do cuidado dos pobres, da essencialidade da vida cristã, como Francisco. Então, o Papa, o cardeal Bergoglio, quando ele escolhe o nome para ser Francisco, ele tem a ver com a sua missão, aquilo que ele deseja para a igreja. E uma outra coisa, nas congregações, naquele encontro que é feito antes do conclave, os cardeais também, eles vão determinar, vamos dizer assim, o futuro da igreja. Eles vão discutir, vão ver várias coisas. E nessas eles vão pontuar, vão colocar alguns pontos que serão marcantes para o próximo Papa. O próximo Papa vai ter que tratar disso, vai ter que tratar daquilo, vai ter que tratar desses assuntos. Como se fosse um plano de pastoral, um plano de governo nos próximos anos de pontificado dele. O nome também tem a ver com tudo isso. Por exemplo, o Papa João Paulo II, ele escolheu o nome João Paulo II em homenagem ao Papa João Paulo I, que teve 33 dias de governo. Então, João Paulo II escolhe o nome do Papa João Paulo I como João Paulo II, porque ele queria dar continuidade ao governo do que durou 33 dias e porque também ele queria não só, quando ele escolhe o nome João, e escolhe o nome Paulo, que é um nome composto. E aí tem a ver com os dois. O desejo de que a igreja seja uma igreja misericordiosa, que seja uma igreja que seja paterna, São João, mas que seja uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, a missão de Paulo. Então, quando ele escolhe, claro que deve ter algumas questões pessoais do próprio cardeal, mas também tem a ver com a sua missão, como é que vai ser a sua missão após tudo isso. Então, o nome também
tenha escolhido assim. Quanto tempo vai durar? Depende da saúde física e espiritual de cada um dos papas e dos cardeais. Como a gente teve algo que aconteceu por 2 vezes na história da igreja, o Papa Bento XVI renunciou. Isso só tinha acontecido uma única vez e o Papa Bento XVI é o segundo que renuncia por problemas físicos, né, por problema de saúde. E, enfim, esse foi mais um marco na nossa história aí dos 266 papas que a igreja já teve. Minutos antes, quando o cardeal é eleito papa ali, habemos papa, como o cardeal Carmelengo é aquele que chega e anuncia, ele é o decano, né? Ele é o cardeal mais velho de idade do colégio dos cardeais, é ele que anuncia, habemos papa. A gente já passou por muitas emoções em ficar lá esperando, deu fumaça branca, deu fumaça preta. O que significa isso? A fumaça preta é quando é recolhido as cédulas de votação e essas cédulas são queimadas. Quando aconteceu a eleição do Papa, junto com um produtozinho lá, eles colocam lá, sobe a fumaça preta, ainda não foi eleito. Quando é eleito, as cédulas de votação são queimadas. Por que elas são queimadas? Porque tudo aquilo que acontece dentro do conclave é sigiloso. Os cardeais não podem contar quem foi mais votado, quem foi menos votado, quem não foi. Não é igual acontece nas eleições presidenciais ou governamentais, não é. O que acontece ali é sigilo. O objetivo ali não é saber quem é o mais popular, o menos popular dos cardeais, quem tem mais... Não é isso, não. Eleger o futuro governante da igreja, vamos usar essa expressão. Aquele que vai ocupar a cátedra de Pedro e que durante a sua vida ele tem esse papel fundamental de dar continuidade àquilo que São Pedro começou e a grande missão de Jesus Cristo, né, claro. Então acontece assim. A roupa do Papa ele experimenta minutos antes dele aparecer ali para todas as pessoas, como acontece ali na Praça de São Pedro, né? E é numa sala que é chamada Sala das Lágrimas. E não é à toa, né? Eu me coloco no lugar do cardeal que é eleito Papa, e aí ele vai lá para essa Sala das Lágrimas experimentar a veste de Papa que ele vai usar. E ali ele tem todo o direito do mundo de derramar todas as suas lágrimas pela missão que ele vai assumir. E depois ele tem que aparecer na Praça de São Pedro com um sorriso enorme, dizendo: eis-me aqui para essa grande missão que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, me confiou. Essas foram algumas das curiosidades. Meu irmão, eu espero ter esclarecido algumas. Se você acha que faltou alguma coisa, que você teria outra curiosidade, deixa nos comentários ou mande para nós, para aqui, nas nossas redes sociais. E em breve, quem sabe, a gente vai tentar responder a outras dúvidas sobre os papas, tá bom? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vocês e até a próxima. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.